A Bíblia diz em Juízes, capítulo 7, de 1 a 25. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale perto do monte de Moré. Quem viu o capítulo de ontem, o vídeo de ontem, sabe que Gideão foi chamado, foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel. E hoje, neste vídeo, neste capítulo 7, nós vamos ver como isso vai acontecer. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então, o que a gente percebe aqui? Que havia uma soberba, uma arrogância, uma presunção, uma autossuficiência em Israel. Porque o próprio Deus se antecipa e diz: tem gente demais. Vocês vão achar que é a força do braço de vocês, que é o poder de vocês que vai vencer, que vai livrar. Então, não é para esse monte de gente aí. 3. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Isso me lembra o alistamento, que muitos jovens, quando têm 18 anos e têm que se alistar, né? Porque aqui no Brasil é obrigatório, eles têm medo. E aí eles inventam 1000 desculpas. E muitos chegam lá passando mal, tremendo as pernas, porque tem um imaginário de que servir o exército, servir o seu país é algo ruim. E por outro lado, tem pessoas, tem homens, né, rapazes que simplesmente sonham com a vida militar, sonham em servir o exército, sonham com isso. Então aqui Deus fez uma seleção, ele fez uma triagem. E só perguntando se estava com medo, se estava assustado, né? E já podia. Como é que eles chamam no exército, né? Já pode sair. Me fugiu a palavra agora. Quando tu tá servindo, tu vai servir, tá sendo alistado, baixa. Aqui já baixou 22.000 homens. Então, sobraram 10.000. Então, 22.000 homens voltaram. Então, teve baixa do exército, entre aspas, 22.000 homens. E 10.000 ficaram. Vamos para o 4. Então, o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Então, aqui no verso 4, Deus deixa bem claro que ele vai escolher quem vai e quem fica. Ele vai mostrar que tem alguns homens que estão aptos e outros não. Aí vamos para o 6. O número, aí ele faz um teste, né? Quando eles vão beber água. Vocês têm que ler todo o capítulo, porque muitas vezes o que eu tenho? Eu tenho que pular por causa do tempo, né? O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês, desculpa. Ó,
vou ler de novo. Com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Então, vocês estão entendendo? 22.000 voltaram para casa. Sobraram 10.000. Aí Deus fez o teste de beber a água. E 9.700 beberam a água se ajoelhando. E, vamos ver. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Aí vamos para o 8. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Então, o que aconteceu aqui? Deus peneirou. Deus fez uma peneira. Deus passou por um filtro. E é muito conhecido, né, os 300 homens do exército de Gideão. Muitas interpretações há sobre isso. Porque eles se ajoelharam, eles eram servis, eles eram fracos, são tantas coisas que eu não quero me deter nisso. Porque não importa, eu acho que não importa essa especulação. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas que não são, para confundir as que são, para confundir as fortes, as sábias, as poderosas. Então Deus usou um critério e escolheu 300 homens. E foi com esses 300 homens que Gideão venceu os midianitas. Vamos para o 10. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Pura. Eu até pesquisei esse nome, Pura. Pura quer dizer ramo, folhagem. E claro, essa palavra para nós significa sem mácula, né? Pura, vem de pureza, vem de algo íntegro, que não tem nenhuma mistura. Então, esse ajudante, esse servo, esse empregado de Gideão se chamava Pura. E ele devia ser bem importante, porque Deus fala que se tu tá com medo, tu vai com o teu ajudante. E mesmo o homem com fé, com coragem, com ousadia, ele tem medo. Porque a coragem não é a ausência do medo. É o controle do medo. Nós temos medos, nós temos temores, nós temos angústias, ansiedades, e nós lidamos com isso. Nós enfrentamos, nós administramos nossos medos, nossas ansiedades, nossas angústias, nossos temores. O que se torna patológico, doentio, até demoníaco, é quando os medos te vencem, os temores te paralisam, a ansiedade se torna generalizada e tu vive ansioso de manhã, de tarde, de noite. Então, não é contraditório no vídeo de ontem a gente perceber toda a coragem, toda a ousadia, toda a fé que Gideão tinha, e agora o próprio Deus dizer se tu tá com medo. Porque não é ausência de medo. Quem não tem medo é louco. Uma pessoa louca, ela faz coisas absurdas contra si e contra os outros. O medo, vamos dizer assim, ele é um dispositivo saudável que o próprio Deus colocou em nós, que nos garante a preservação da vida. Mas, quando ele exacerba, quando ele exagera, quando ele sobe demais o nível, deixando uma pessoa em pânico, paralisada, se tornando covarde, que não faz as coisas por causa do medo, isso já é uma doença, já é uma patologia ou é uma questão espiritual muito importante. Porque nós vimos
naquele vídeo sobre não temas, não temais, não tenha medo, que o próprio Deus faz questão de dizer que nós não devemos ter medo. No sentido de não ser dominado pelo medo. Porque nós temos medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quem é o perfeito amor? É Deus? É Jesus. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Quem habita no nosso coração? O Senhor Jesus. Então, sim, quando o Senhor Jesus nos domina, nós não temos medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Mas sabemos que somos falhos, somos humanos, somos pecadores e tememos muitas coisas, muitas circunstâncias. Mas nós não nos entregamos ao medo. Nós não nos rendemos ao medo. Então, eu acho que é importante falar isso, que às vezes basta tu falar com alguém que aquele medo se esvai. Claro, orar nem se fala, falar com o próprio Deus ou estar com uma pessoa. E é isso que eu vejo aqui, que quando Deus diz, se tu tá com medo, se tu ainda estiver com medo, porque, né, talvez com 22 mil ele tivesse menos medo e com 300 isso pode ter deixado ele nervoso, com medo, ele fala que vai com o teu ajudante para o arraial. Por quê? Porque ele iria ver os inimigos, né? Os inimigos estavam abaixo deles. Vamos para o 11. Ó, e ouça o que eles dizem, então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante Pura. Aí vamos para o 14. Eu estou pulando, né, por questões óbvias de tempo. O amigo respondeu, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo esse arraial. Então, fica bem claro que às vezes, quando a gente escuta o que as pessoas falam, a gente tem mais medo. E dependendo do que a gente escuta, a gente fica com mais coragem. E foi isso que Deus mostrou para Gideão. E isso é uma lição para nós também. Às vezes os nossos medos estão dentro da nossa cabeça. Não tem nada a ver com a realidade. E outras vezes a realidade é tão assustadora como os discípulos que estavam vendo ondas e os ventos e o Senhor Jesus acalmou a tempestade. Então, às vezes os medos são internos e outras vezes são externos. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele falou exatamente sobre isso. Que ele tinha temores por dentro e tremores por fora. Quer dizer, sim, nós vivemos questões internas que nós temos que trabalhar a vida inteira e questões externas, naturais e muitas vezes espirituais também, que nós temos que lidar. E Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, sabedoria, compaixão, ele entendeu essa fraqueza, fragilidade de Gideão e permitiu que Gideão escutasse o que estava sendo falado. Vamos lá para o 15. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse, levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então, olha que interessante, ele criou coragem, ele se animou, ele se fortaleceu no Senhor. 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele. Isso aqui é muito forte, né? Trombeta, cântaro e tocha. Tem toda uma simbologia, né? Cada um de nós, né? Ó, uma tocha dentro dele. O que é tocha? O que é fogo? O Espírito Santo de Deus, né? Um cântaro vazio. Nós não somos um cântaro vazio? Uma casa, uma morada, um santuário que precisa da habitação do Espírito? Uma trombeta? O que nós somos? Nós vivemos para quê? Para louvar, para adorar, para glorificar. Todo ser que respira, todo ser que tem fôlego, louve o Senhor. Então, uma trombeta, ela ecoa, ela emite um som.
olha a simbologia de tudo isso, né? É louvar, é adorar, é ser cheio do Espírito Santo, é receber a presença de Deus. Então, muito interessante. Trombeta, cântaro e tocha. 17. E disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Vamos para o 20. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Vou ler o 21 também. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra outro, e isso em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá até Bet-sita, até a divisa de Abel-Meloá, perto de Tabate. Então, Deus desbaratou os inimigos, confundiu os inimigos, fez o terror, causou o terror. E Gideão venceu. Israel foi livre, foi liberta, foi salva. E é milagroso, é prodigioso, é maravilhoso como Deus faz. E a Bíblia é cheia dessas narrativas em que a obediência, a dependência, a humildade em ouvir a direção de Deus, aquilo que é específico, aquilo que Deus está te mostrando para fazer, é que te dá a vitória. A obediência, cumprir à risca os mandamentos, os estatutos, fazer a vontade de Deus. Então, o que nós aprendemos hoje? Que o livramento de Gideão não se deu pela multidão, mas pelos 300 homens escolhidos por Deus. Independente dos critérios, o que nos importa, o que nos interessa é saber que aqueles 300 homens foram escolhidos por Deus. E aí o que a gente aprende? Que os métodos e as estratégias do Senhor são garantias de vitória. Que quando nós obedecemos, a gente está expressando a nossa fé. Mesmo que pareça uma coisa meio estranha, esquisita, inusitada, esdrúxula, não importa. Se o Senhor disse que é trombeta, que é cântaro, que é tocha, faz o que o Senhor disse. Lembra de Jericó? Deus sabe por que ele estabelece. Deus escolheu trombetas, cântaros e tochas como armas nesta batalha para mostrar o seu poder, a sua soberania, a sua majestade, para dar livramento a Israel pela mão de Gideão. E toda a história de Gideão, ela mostra isso, uma obediência do início ao fim. E ele caminhou no sobrenatural. Por quê? Porque ele obedecia a cada instrução que Deus dava para ele.